Tenho uma curiosidade já há um tempo. Nós estamos há uma rodada aqui a falar do caos e barbárie dos últimos 4 anos no Brasil. Tendo em conta o que se sabe hoje do bolsonarismo, tendo em conta o que se soube da Vaza Jato, da República de Curitiba, da relação Moro-Bolsonaro, algumas coisas que o senhor, inclusive, profetizou, tendo em conta tudo isso, o senhor sente algum arrependimento de, naquela altura, ter decidido pela suspensão da tomada de posse de Lula como Ministro da Casa Civil ou não? Às vezes sente isso no seu íntimo, às vezes até mais como cidadão, quase do que como juiz. Não tenho. Naquele momento eu tinha a convicção de que, de fato, havia um desvio, de finalidade. Aquilo ficou um tanto quanto confuso, se vocês olharem a gravação, o papel do Jorge Messias, que chamavam de, agora a AGU, que chamavam de Bessias naquela referência e tal. Eu até me pergunto, por que, de fato, se o presidente estava nomeado, o ex-presidente, agora presidente, estava nomeado para a Casa Civil, por que não se deu posse? Por que se escondeu? Se você tiver problema, quer dizer, se vier uma ordem de prisão, você mostra que você já está nomeado ministro e que já tomou posse. Por que esconder isso? Por que não se anuncia, demos posse ao presidente Lula, agora ele é o novo chefe da Casa Civil? Tudo isso ficou numa névoa, naquela confusão que havia em torno disso. Agora, o processo de impeachment já estava bastante avançado e, em seguida, o processo conclui-se na Câmara dos Deputados. O que eu acho fundamental, e acho que é fundamental na sua pergunta, é o seguinte: Curitiba gerou Bolsonaro. Curitiba tem o germe do fascismo, inclusive todas as práticas que desenvolvem. Investigações à sorrelfa, investigações atípicas, não precisa dizer mais nada. A combinação, veja, não é por acaso que até os procuradores chamam, talvez até por uma certa falta de cultura, os procuradores dizem assim: nós aplicamos aqui o Código Processual Penal do russo. Talvez eles quisessem dizer do soviético, né? Da Rússia soviética. Mas chamavam, o Moro tem o Código Penal dele próprio, que é o russo era o nome dele, né? E eles faziam esse tipo de comentário. Os procuradores, que eram parceiros, que a denúncia contra o Lula era combinada com o Moro. No Supremo dizem, não, isso é um pecadilho. Que pecadilho? Isso é de uma gravidade enorme. Quer dizer, um procurador combinar com o juiz aconselhar, não se esqueça de tal. Veja, e depois, o que acontece? Moro vaza a delação do Palocci entre o primeiro e o segundo turno. Participa, portanto, do processo. Assume posição em favor da extrema-direita, de maneira muito clara. Mas aquela escuta do Bessias também foi considerada ilegal. Tal... Sim, foi ilegal. Mas, de qualquer forma, isso não se negou. Agora, não consigo profetizar isto. Se você fosse me permitir algum tipo de reflexão e eventualmente de arrependimento, talvez eu fizesse em relação à decisão de segunda instância, em que nós não estávamos vendo Lava Jato, nós estávamos vendo a sistemática geral da execução penal, quando o debate, quem levou para o pleno foi o ministro Teori, que não tinha, então, esse espírito. Aqui eu não vou conceder, embora eu não tenha problema nenhum de reconhecer erro, como vocês percebem. O mais recente episódio do seu entreveiro com o senador Sérgio Moro foi um vídeo dele, em tom jocoso, brincando sobre venda de habeas corpus por parte do senhor. Isso gerou uma denúncia da PGR e ele vai responder por ela. Qual a sua expectativa em relação a esse caso e como o senhor vê esse episódio? Eu achei estranho a revelação dessa suposta brincadeira feita lá, parece que numa festa de São João ou coisa do tipo, exatamente no momento em que Moro está sendo acusado de venda de decisões por Tacla Duran. E todos os seus amigos lá no Paraná, inclusive aparentemente o sogro da sua filha, atuou no TRF para impedir esse depoimento do Tacla Duran. Então, é estranho. E é muito fácil ele resolver essa questão.
Porque o que está acladurando isso é que deu a ele, ou a Rosângela Moro, 5 milhões de dólares. Basta abrir a conta. Então, isso, eu achei estranho isso. Quem tem problema de acusação de venda de decisões é o Sérgio Moro. Além do que, Sérgio Moro é uma pessoa que, como nós vimos, gosta muito de dinheiro. Não é? Ele inventou a Álvares Marçal no Brasil. Ela passou a administrar todas essas empresas que quebraram na Lava Jato. E depois ele arruma um emprego na Álvares Marçal. Essa gente também tinha inventado a questão da fundação, a tal Fundação Dallagnol, que pagaria palestras e coisa do tipo, com um fundo de 2,5 bi. João, isso seria maior, talvez ou igual, a Gulbenkian em Portugal. Seria a joia da coroa. E quase, Felipe sabe, que também inventaram um fundo em Brasília, na Operação Greenfield, com a assessoria do Joaquim Falcão. Iam fazer um fundo de... Essa gente gostava muito de dinheiro, como se vê, não é? Portanto, eles que respondam pelos problemas que eles causaram ao país. Ministro, a gente falou muito no outro bloco sobre a responsabilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Na semana passada ele foi alvo de uma nova operação aí envolvendo falsificação de certificados de vacina da Covid. O senhor vê um risco do ex-presidente ser preso hoje? Eu não vou emitir juízo sobre isto. De fato, são tantos fatos atípicos e possivelmente típicos, né? Nesse contexto, que a gente fica realmente perplexo. Usando uma frase que já repeti, às vezes a gente se pergunta se ainda há alguma coisa para descer na escala das degradações. Quando eu vejo essa história de vacina, campanha anti-vacina e depois falsificação de vacina no município da Baixada Fluminense, eu sempre me pergunto, Deus, o que ainda nos falta acontecer? Nós não tínhamos, veja, a nossa guerra da vacina faz 100 anos, né? A tal crise da vacina, um pouco mais. E nós inventamos essa crise, copiamos algo que não tem nada a ver com a nossa cultura, né? Introjetamos esse germe da antivacina, inclusive com essas campanhas que se fizeram, e depois temos esse resultado. Porque seja lá o que for que tenha acontecido aqui, não foi coisa boa. Certamente não foi... Esses julgamentos vão ter uma confluência, ministro, dos atos antidemocráticos e dos malfeitos da pandemia? Em algum momento vai ter uma pororoca desses casos lá? Eu não sei, porque não sei como está esse processo da pandemia, que tem coisas certamente muito sérias em relação a isso, né? E tem o aspecto da discussão sobre uma eventual política pública que pudesse ser, né, uma conceptualização, mas tem aspectos de responsabilização mesmo, né? Prescrever cloroquina, mandar fazer cloroquina, comprar um monte, fabricar, né? E coisas do tipo quando se sabia que, na verdade, estava se vendendo fumaça. Né? Então, isso não faz nenhum sentido e acho que isso tem que ser discutido. Eu teria que vir aqui para um próximo Roda Viva para... Vai ter muita investigação? Motivo para o senhor voltar aqui no futuro? Certamente. Obrigada, ministro, por essa entrevista. Que bom, e aí vocês convidam o Sérgio Moro, inclusive, para debater comigo. Também vamos fazer. Seria ótimo, já está feito o convite, então.